Bem, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui ao vivo no Café Teológico, hoje pela manhã, inaugurando um novo horário, para que nós possamos ter mais participantes, né? Hoje vamos continuar no tema da família, que nós havíamos divulgado, para falar sobre a educação de pais e filhos, que é algo tão difícil, não é? Não vem com manual, e mais uma vez estamos aqui com a psicóloga Priscila Hernandes e a psicóloga Adriana. Sejam bem-vindas, dê um bom dia aí para os nossos amados telespectadores. Bom dia a todos, nós queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Nós estamos à disposição para a participação de vocês, dúvidas, sugestões, e nós queremos muito que vocês falem conosco. Bom dia a todos, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada, pastor. E vamos participar, é um tema bastante interessante, vamos agitar aí no Facebook, vamos mandar perguntas, tá? A gente está aqui para responder, ok? Você pode participar através do site TV Jesus em Cada Lar, pelo Twitter, @Pastor Daniel Cruz, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter do site mesmo, tá? Mandando sua sugestão, sua pergunta. Bom, Priscila e Adriana, a pergunta que não quer calar, né, quando se fala de educação de pais e filhos, como hoje, no século XXI, os pais podem educar seus filhos em um caminho certo, né, num caminho correto, de moralidade, de ética, de princípios, em meio a tanta informação da internet, televisão. As crianças são bombardeadas a todo tempo por coisas terríveis, né, que vêm pela televisão, pela internet. É diferente de alguns anos atrás, que havia pouca informação para as crianças, mas hoje, no celular, elas têm acesso também a coisas terríveis. Como os pais vão lidar com isso nos dias de hoje? Veja bem, pastor, é interessante a gente pensar um pouquinho no contexto histórico, até para saber dividir um pouco por que hoje está desse jeito. Antigamente, né, pensando lá nos anos 60, 70, a nossa educação era aquela educação autoritária, certo? Então era uma educação que os pais colocavam regras, tá? E não explicavam o porquê dessas regras. Só que a diferença é o seguinte, que antes os filhos, por mais que causavam traumas, tá? Eles tinham a percepção do outro, certo? E o que acontece hoje? Hoje, os pais modernos, né, por conta dessa questão mais liberal, hoje o que está regendo? Né? Aquela questão do desejo. Tá? Tudo eu posso fazer. Então, o que acontece? Os pais estão exaustos, cansados, certo? Para servir essa necessidade do filho. E o filho, com isso, ele não começa mais a ter a percepção do outro. Porque tudo ele pode, eu quero isso, o pai está dando, eu quero aquilo, o pai está dando, certo? Então, o que acontece? Aí o pai começa a ser um pai permissivo demais e não colocando regras, não colocando limites, né? Então, essa é a diferença. Antigamente, tinha o pai autoritário e hoje o pai mais permissivo, sem autoridade, sem realmente colocar limites e regras. Os dois extremos, então, são perigosos na educação. Com certeza. Aquele pai autoritário demais e aquele pai liberal demais também é um perigo. É o que aconteceu que a Adriana falou, né? A gente foi de 8 para 80, né? Então, antigamente, os pais usavam de regras muito rígidas. Mas, como a Adriana falou, existia um cuidado de ensinar por que você não está. Tá, então você não vai fazer isso, mas a preocupação era com o outro. Não, você não pode roubar, você não pode xingar, você não pode isso. Então, era muito rígido. Muitas crianças que são adultos hoje apanharam muito. Nossa, muito. Eu E apanhei aí, muito. o que acontece? Alguns pais dizem assim para nós: mas eu apanhei tanto e hoje eu sou uma boa pessoa. Por que a gente hoje não pode bater? Né? Porque na realidade, se você for lembrado do seu pai te batendo, qual é o sentimento que você tem? Muitos de ódio, revolta. Inclusive ontem no gabinete pastoral eu tratei de um assunto assim, que o pai está espancando os dois filhos, batendo muito, e um filho disse para a mãe que ele quer comprar uma arma para matar o pai dele. Ou seja, espancar não está solucionando o problema da casa. Nunca solucionou. É claro que antigamente, né,
permitido, porque isso era muito velado dentro das casas também. Mas a educação era feita com uma punição um tanto mais severa. O que aconteceu é que os filhos que apanharam muito, hoje não querem bater, porque sabem que sentiu raiva do pai e não querem que os filhos sintam isso sobre eles, né? Mas aí o que aconteceu? Permissivo. Então, assim, eu não bato, mas eu também não coloco regra. Então, por isso, abriu-se espaço demais, porque todos nós precisamos de regras. Regras são importantes para trazer segurança. Desde criança, você ensina a criança a não colocar o dedo na tomada, por quê? Para ela levar um choque. Isso é uma regra que no futuro traz segurança. Então, tem coisas que eu posso, coisas que eu não posso. Hoje em dia não tem isso, né? É como a Adriana falou, a questão do desejo. Exatamente, essa questão de hoje, né, os pais modernos, regendo essa questão do desejo, quando você fala, né, tanta coisa, né, tanta informação, e os pais não acompanhando isso, aí o que causa? Né? Filhos extremamente desobedientes, né? Eles fazendo realmente o que eles querem e bem querem. Por quê? O pai achando que suprindo essa parte, ele está bem, né? Só que esquece que a regra os limites é importante. A gente fala muito na questão do afeto, né? Do afeto, de ser firme, de ser regras, né? Então tem que ter a balança. Nem 8 e nem 80. Nem 8 nem 80, tem que ter um equilíbrio, né? As regras devem ser passadas com afeto, né? Não é você falar, você não pode. Não, você não pode por isso, por isso. Então, o filho, na hora de receber a regra, ele tem a necessidade de saber por que ele não pode estar fazendo aquilo. Exato. Não só o não, né? Isso, né? Não pelo não. O não. Ele precisa ser ensinado. O que a gente fala, pastor, assim, que é bom os pais identificarem, e a gente trabalha muito na clínica a questão do estilo parentais, né? O que é o estilo parentais? Que tipo de pais eu estou sendo na educação do meu filho? Então vamos pensar. O estilo autoritário é aquele que coloca regras e não explica, tá? Vamos pensar. Olha, menino, você não vai comer chocolate pronto. É um general. Um general, certo? E a criança não sabe nem por que ela não vai comer chocolate. E o estilo autoritativo é aquele pai realmente adequado. Sim. Que ele vai lá e explica, olha filho, lembra que semana passada nós fomos lá, né? A gente combinou que essa semana não ia ter chocolate. Então, sabe, o pai senta, explica o porquê que ele não pode estar comendo chocolate, né? E tem aquele pai negligente que é pouco disponível na vida do filho, que ele não participa da vida do filho, que ele não quer saber onde o filho foi, se foi para cá, se foi para lá. Isso também é terrível. Terrível, né? E tem aquele pai também indulgente, certo? Que é aquele pai que não dá, ele não pune a criança faz o que ela quer, certo? Inclusive a Bíblia nos fala dos filhos de Davi, você citando a punição, fala que Davi, se for olhar pela Bíblia, foi um dos piores pais da Bíblia. Ele foi um ótimo rei, mas como pai foi um fracasso no lar. E é um texto muito significativo quando fala de um filho dele, que Davi nunca o havia contrariado em nada. Ou seja, ele se apresentou rebelde contra o pai. Depois o texto diz que Davi nunca o havia contrariado em nada. Ou seja, tudo era sim, 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 e acabou gerando um sério problema lá para a vida dele. Exatamente. Se a gente pensar nesses estilos parentais, e é interessante vocês pais que estão assistindo, né, que tipo de pais eu estou sendo, né? Autoritário, autoritativo, negligente ou indulgente? O certo é o autoritativo, é aquele que dá as regras, dá os limites e explica o porquê está dando, né? Você falar sempre sim não é o correto, falar só não é o correto. Entendi. Tem que ter uma balança, tem que ter o afeto e a firmeza. O afeto tem que estar sempre acompanhando. Sempre. Né? O que a gente encontra, né, nas nossas clínicas é a questão dessa carência, dessa proximidade dos pais. Sim. Porque hoje, né, a vida moderna faz que os pais vão trabalhar fora. A vida moderna está tirando esse tempo dos pais com os filhos, né? E quando os pais têm o tempo, o que eles estão fazem? sobrecarregados e cansados, né? E vão dormir ou vão descansar. Eu até estava comentando com a minha esposa ontem que eu estou aprendendo a ser pai também. Que bom. Estou aprendendo
agenda, ele não vem com manual. Ah. Seria bom que viesse. E aí essa semana meu filho está crescendo, há quase 3 anos, e eu falei para minha esposa, meu Deus, eu zombava daqueles programas Super Nani. Eu achava tudo aquilo lá, isso aí é Super Nani, super chinelo, não precisa, onde se viu isso? Mas eu quase que pedi socorro a Super Nani essa semana, porque foi, e o meu filho está 1000 por hora, né? Mas a minha esposa já tem uma habilidade com crianças, trabalhou com crianças, né? E eu tenho observado muito ela. Eu acho que o que você falou é uma coisa muito importante e eu acho que é legal a gente deixar claro. Tem aquela frase que diz, né? Junto com o filho nascem os pais, nasce a mamãe. Na realidade, o que acontece é que quando esse filho nasce, o pai aprende a ser pai e a mãe aprende a ser mãe. Isso, o instinto existe, mas aprender a lidar com a criança é no dia a dia. No dia a dia. Até mesmo porque o seu filho não é igual ao filho da Adriana, então a receita que ela usou pode ser que não dê certo para você. Precisa descobrir essa criança. Que tipos de regra para ela vai combinar? É claro que existe um geral que você pode fazer, mas cada criança é de um jeito, então não dá para generalizar. E interessante a gente colocar que assim, quando a gente fala que não tem manual, a gente alivia um pouco a culpa dos pais, porque na realidade o que a gente tem na hora de educar é o modelo dos pais que a gente tem. É o manual passado, na verdade. Isso, ou se não teve contato com os pais, é o tio, é o avô, então a gente sabe educar. Tem algum modelo. Exatamente, segundo os modelos mais antigos. E hoje a necessidade não é só a questão do tempo em que nós estamos vivendo. Cada criança é uma criança, cada adolescente é um adolescente. Então, o que o meu pai usou comigo, talvez não dê certo para eu usar com o meu filho. Há necessidade de se adequar. Muito legal isso, hein? Então, olha, como nós estamos falando a um grupo cristãos, a maioria, é importante ressaltar que os cristãos evangélicos, principalmente, gostam de usar os textos de Provérbios, de Salomão. Castiga o teu filho com a vara, e ele dará delícias para a tua alma, né? Moldado dentro da correção judaica de como se corrigir os filhos. Hoje, se você der uma varada numa criança e aparecer marca, você vai responder lá na delegacia. Hoje está proibido isso. Então, os cristãos têm muito uma ideia de educação baseada nisso. Nem todos, mas a grande maioria pensam assim. O que você poderia dizer aos pais cristãos sobre a vara de Salomão, que na verdade é mais um princípio, né? Eu vejo mais como castiga o teu filho com a vara, ele está falando dentro dos modos da cultura dele. Mas corrija, de alguma forma corrija, não é isso? Isso, né? O que a Adriana falou no começo sobre o contexto histórico, e é isso que a gente precisa ver. A criança antes, ela era vista como um adulto pequeno. Então, sobre ela era acarretado responsabilidades. Ela tinha que, desde criança, exercer funções dentro da casa que hoje a gente olhando fala, meu Deus, como é que essa criança vai saber fazer isso? 9 anos, estava lá na pia, cuidando, cozinhando, fazendo tarefas mais difíceis. Exato. O problema não é esse. A questão era o excesso de responsabilidade sobre essa criança que começou a fazer adolescentes mais rebeldes, porque não adianta a gente falar que uma criança que tenha muita responsabilidade na adolescência, ela não vai querer se sobressair. Entendi. Né? Então, o Estado, o governo, começou a olhar para essa criança querendo colocar direitos sobre elas. As pessoas começaram a falar, as crianças precisam de direito, por isso a vara foi tirada. Aí entrou a lei da palmada, Isso. e várias leis para proteger essas crianças adultas. Exatamente. Então, tem que ter a correção. Como a Aniel falou, a vara, hoje em dia, não é o que a gente mais indica. Né? Existem alguns educadores que dizem que até os 5 anos você pode talvez administrar algumas palmadinhas, mas isso são alguns educadores. E eu sou do ponto de vista que eu prefiro aplicar regras com consequências. Então, você vai avisar primeiro seu filho, olha, isso não é para fazer, porque se você fizer, vai acontecer isso. Se você não fizer, você pode ter isso. Então, faça um acordo, avise ele que tipo de consequência ele vai ter e aplique a regra. Porque também falar que vai fazer e não cumprir, Aí deixa isso também pior a criança. perde né? autoridade, o pai perde autoridade.
pensar um pouquinho na nossa história de vida. Nossa, eu apanhei demais. Apanhou, pastor? Meu Deus. Então, eu mereci fazer umas artinhas. Então, eu penso assim, que realmente a gente aprendia assim, mas era mais pelo medo do que pela aprendizagem em si, né? Eu também não sou a favor das varadinhas, tá? Eu acho que se você pensar nos instintos parentais e pensar no pai autoritativo, aquele que senta, que explica, que acorda, né, com o filho, o que realmente é necessário fazer, e os dois realmente fazem um acordo de pai e filho, de afeto e firmeza, essa é a educação mais correta. Legal. Né? Você realmente explicar o porquê que você está dando o castigo, a punição, o porquê que é importante ele entender coisas da vida. Porque é muito mais fácil pegar uma vara e cortar o mal pela raiz naquele momento. Sim. Mas a criança saindo dali, ela não entendeu nada, ela vai para o quarto raivosa, e isso vai criando na criança raivas, tristeza, mágoa. Se a gente pensar um pouquinho na nossa história, foi isso que a gente adquiriu ao longo do tempo, né? Hoje a gente sabe que foi necessário, porém não foi adequado. A maioria deu prejuízo, porque há uma discussão hoje de que o número de delinquentes que existe hoje deve ser o fato da não disciplina. Inclusive roda nas redes sociais uma charge com a vara, o chinelo, a cinta. Se você apanhou com alguns desses, você virou gente. É o que roda nas redes sociais. De que o que está faltando para essa geração é justamente apanhar e apanhar muito. É o que estão falando a todo tempo, né? De que aquela educação antiga dos pais deveria voltar para corrigir. Mas eu observo também que muitas coisas mudaram, não foi só a questão da família, né? O Estado também não contribui, não ajuda para uma melhor educação dos filhos, a questão da criminalidade, das drogas, uma série de coisas, não é? E que está influenciando. O que vocês pensam sobre isso? Que deveria voltar aquele método? Não, com certeza não. Não, o que a gente fala sobre a punição física, o que a gente costuma estudar e ensinar, é uma obediência ilusória. Porque você bateu, seu filho ficou com medo e parou de fazer o que ele estava fazendo na sua frente. Vire as costas e dê um espaço. E depois tente observar se ele não está fazendo de novo. Poxa. Porque ele não aprende. Uma O que boa dá educação, hein? é raiva. E movido pela raiva, o que a gente tem vontade de fazer? Provocação, a gente tem vontade de vingança. Então, eu vou fazer mesmo, já que meu pai me bateu, agora é que eu vou provocar ele. Então, a punição física é obediência ilusória. O que tem que ter, como você falou, as pessoas acham que o que está acontecendo hoje, a criminalidade, é falta da vara. Na realidade, é falta de regra. Porque a gente foi, como nós falamos no começo, nós somos de 8 para 80. A gente foi de uma punição excessiva para zero punição. Para zero punição. Zero. É assim, é aquela permissividade, né? O filho, ele não está sendo adequado na escola, ele está brigando com os outros. E ele continua recebendo as coisas, ele continua tendo tudo, ele não perdeu nada. E por que então ele vai ter que ser melhor? Exato. E muito bom esse assunto, muito bom mesmo. Uma coisa que eu gostaria até de passar para vocês, como pastor, ao que eu percebo, né? E isso também na minha família e outras famílias. Me lembro de ir na casa, por exemplo, das pessoas, e eu não podia tocar nas coisas. Eu podia sair de perto do meu pai e da minha mãe. Hoje você ou recebe crianças em casa, eu programo muito para que o meu não faça isso. E eles arrebentam a casa das pessoas e a mãe está olhando, que lindinho, o pai olhando, que lindinho. E isso contribui para essa má educação, não é? Pensando nisso, né, o que eu penso sobre isso? O que está faltando hoje? Né? Pais firmes. Pais firmes. Firmeza. Essa firmeza que não está acontecendo. Porque como rege a lei do desejo, tudo eu quero, tudo eu posso, entendeu? Os pais não estão tendo mais essa capacidade da firmeza, de realmente chegar, né, e falar, olha filho, dessa forma não tem condição. Né? A gente precisa sentar, a gente precisa conversar.
conversar, a gente precisa dar regra, a gente precisa dar limite. E outra coisa que está faltando também, afeto, pastor. Muito afeto, amor. Muito. As crianças estão numa fase de carência muito grande. E o afeto é o toque, O toque. a proximidade. Exatamente. Estar junto. Estar junto, né? Ela sentir essa segurança. Não entregar presente toda hora, Não. né? Exatamente. O que está acontecendo? Os pais estão nessa lei do desejo, né? Suprindo as necessidades do filho, e estão esquecendo da maior parte, da parte mais importante, que é o afeto e a firmeza. Eles suprem com questões materiais, coisas materiais, a criança ali fica contente por uma hora, mas o mais importante não veio, que foi a proximidade, o toque, o olhar, o falar o quanto ele é importante para mim, o quanto eu amo esse meu filho, o quanto ele é uma pessoa especial. E também outra coisa que eu vejo, o elogio. Os pais estão esquecendo de elogiar os filhos. Eles estão pontuando muito nas questões negativas dos filhos. Só naquilo que fez ruim. Aí quer dizer, o filho não vê outra coisa a não ser só coisas negativas. Entendeu? Os pais estão esquecendo do afeto, do elogio, né, dessa questão da firmeza. Imagina uma criança vir na casa de alguém e fazer isso e o pai achar que está tudo normal. Então por que essa criança está fazendo isso? Será que não é uma forma de chamar atenção? Eu existo? Exatamente. Não é? Então é importante os pais, né, ficarem atentos para isso. Eles olharem até essa questão da bagunça do filho e se questionar o porquê que meu filho está fazendo isso. Entendi. Bom, temos uma pergunta aqui. Que bacana. Da senhora Jéssica, nossa secretária. Como perceber quando o filho é tão ensinado, tão amado, que perde a própria identidade, vira uma cópia do pai ou da mãe, sem opinião? Como encontrar o equilíbrio? Entenderam a pergunta? Como perceber quando o filho é tão ensinado, tão amado, e perde a própria identidade e ele vira uma cópia do pai ou da mãe, sem opinião? Como encontrar o equilíbrio? Ela está perguntando numa questão assim, um filho muito amado, né? Muito amado E perde a própria perdeu a identidade, ele vira uma cópia do pai ou da mãe. Lembra que a gente comentou na questão do equilíbrio, firmeza e afeto? Nem muita firmeza e nem muito afeto. Obviamente, se eu dar muito afeto, essa criança realmente não vai ficar uma criança extremamente segura. Porque, né, é demais, entendeu? Aí realmente ela perde até a própria identidade de buscar as coisas dela também, né, as coisas próprias dela. Então, assim, é um equilíbrio. Eu preciso falar o meu não, eu preciso falar o meu sim dessa criança. Ela precisa entender os dois extremos. Né? Pelo que eu entendi que ela está falando, essa questão, se eu dou muito afeto, muito amor, a criança perde a identidade. Né? Então, assim, vamos pensar, uma criança extremamente, claro que o afeto é bom, mas demais também estraga. Tudo que é demais estraga. É igual doce, vai comer um pacote de bala, o que acontece, pastor? Exato. Vai doer a barriga, não vai? Mal. Então, assim, é o limite, tá? É limitar mesmo. Eu preciso ser aquela mãe firmeza, eu preciso ser aquela mãe afetuosa, né? Então, a criança, nesse envolvimento, ela vai crescer segura, ela vai ter autonomia, né, das decisões dela. Eu acho legal a gente também identificar que muitos pais não conseguem agir com firmeza pelo aquilo que nós falamos a respeito de estarem todos tendo que trabalhar para suprir. Então, existe uma culpa. Então, eu não estou tão perto do meu filho, eu não estou... Então, o sentimento de culpa, de alguma forma, pode interferir na forma como o pai vai agir. Então, ele não consegue corrigir, porque eu não estou tão perto do meu filho. Como é que eu vou chegar para ele e vou falar que ele precisa fazer isso ou aquilo? Melhor deixar ele fazer. Melhor deixar ele fazer. Então, eu acho que é importante, normalmente os pais, a maioria dos pais, a gente consegue ver isso, né? A culpa tem muito, mas e se eu fizer isso? Mas e se eu fizer aquilo? E a preocupação de fazer errado, porque fiquem calmos, né? Assim, ninguém tem manual para saber o que é certo ou errado. Se já fez alguma coisa e está percebendo que está dando errado, e vamos avaliar essa estratégia, né? O que a gente não pode é continuar fazendo as coisas e se comportando por essa culpa. Entendi. Né? Porque realmente, com culpa, a gente não põe limite. Porque justamente assim, a gente vai se sentir muito mais triste por isso, vai se sentir muito mais pesado por isso. Nossa, eu nem estou perto do meu filho, só
pais vão levando isso como uma coisa muito pesada, né, Priscila? Veja bem, a criança nasce, né? Qual que é recomendado? O que é recomendado, né? Os primeiros 6 meses fica com a mãe e depois vai para o quartinho da criança. É necessário, a criança precisa ter o ambiente dela. O que os pais fazem? Deixam no quarto. Isso vai 1 ano, vai 2 anos, vai 3 anos, 4 anos. Ai, que bom que ele está aqui. Aí é aquela questão, né? O amor, o afeto excessivo. Aí ele perde a própria identidade. Então, ele precisa ter as próprias experiências dele. Ele precisa saber que ali é o ambiente dele, né? É o quarto dele, descobrir as coisas dele, né? É isso que os pais precisam entender. Que a firmeza, o afeto é necessário, mas em equilíbrio. Nem muito afeto e nem muito afeto. O filho tem que saber, meu pai me ama, mas é firme. Ele me ama, mas se ele tiver que me corrigir, ele vai me corrigir. É aquela questão do pai autoritativo, né? Que a gente fala que é um pai assertivo, tá? Qual que é o combinado essa semana? Não comer chocolate. Então não vai comer chocolate. Não vai comer chocolate por quê? Porque, né, a gente fez um acordo que o chocolate essa semana não vai ter em casa, que é importante para você, para sua saúde, que você está em dieta, não é? E tentar buscar do filho também o porquê que ele acha que ele não pode comer chocolate, o que ele entende sobre isso. É esse diálogo, é esse vínculo que os pais precisam criar com os filhos. O que acontece? Ó, come chocolate. Uma hora não come chocolate, uma hora vai, uma hora sai. O filho fica confuso, né? Então, assim, ele também não entende essa relação. Então, é importante o pai ser assertivo, não é? Conversar, sentar, dialogar, dar amor, dar afeto. Entendi. Bom, essa questão é fácil. Você falou da culpa, a gente dá uma palmadinha no filho sem tão mal, né? Parece um terror. É um filme de terror, é uma coisa terrível. É um sentimento terrível bater no filho, mas tem que ser firme, né? Exato. E não carregar esse sentimento como um ato de crueldade, nos martirizando. Mas não é fácil, não. É importante, pastor, eu sei que essa palmadinha que a gente fala, né? Alguns educadores falam que uma palmadinha não faz mal, né? Dói, porque você está corrigindo, né, alguma coisa que ele fez errado. Mas é importante também sentar com ele e explicar o porquê que está acontecendo isso. O que acontece? Muitas vezes os pais tiram, né, coisas das crianças, enfim, e não explicam. Simplesmente tiram e acabou. Não existe uma razão. Não existe uma razão. A criança fica assim, sem saber, né, o porquê que está acontecendo aquilo. Então é importante, eu falo, né, que tem um cantinho do pensamento, né? Fez alguma coisa errada? Né? Peraí, vamos pensar 5 minutinhos nesse cantinho do pensamento. Tá, pensou 5 minutinhos? Vai o pai lá, olha, por que nós estamos aqui? O que aconteceu? O que você tirou de lição disso? Tentar explicar para ele o porquê, né? Para ele, quando for fazer novamente alguma artinha, alguma coisa, ele entender. Não, nossa, né, não posso mais fazer isso. Entendeu? É todo esse movimento, é todo esse vínculo. Então, nesse momento que eu dei o cantinho do pensamento, mas eu fui ali, eu fui firme no cantinho do pensamento, mas eu fui ali e sentei. E olhei nos olhos dele. Né, me coloquei diante desse filho com amor e afeto para explicar o porquê que ele está ali. Sim. E lembrando que, assim, pai que quer ensinar o filho a ser alguma coisa, antes ele precisa ser. Nossa, muito bom. Repita essa frase. Pai que quer ensinar o filho a ser alguma coisa, antes precisa ser. Então, os filhos aprendem por modelos. As crianças vão aprender por modelos. Então, assim, se eu sou uma esposa que grito, que falo muito alto dentro de casa, que na hora da raiva joga as coisas pro chão e tal, quando eu vou ver meu filho num acesso de raiva, você vai ver uma cópia. Né? Porque normalmente é isso que acontece. O filho também, que se espelha no pai, é sempre por modelo. Então, às vezes, o filho está tendo comportamentos dentro da escola e está brigando. Nem sempre, claro que isso não é uma regra, não é para todos, tem as exceções. Mas, às vezes, o filho está brigando em casa porque ele aprendeu a resolver os problemas brigando. Vê os pais brigando como forma de resolução de problema. Aí chega na escola, alguém confronta ele. Como que ele aprendeu a resolver o problema? Na briga. Falando alto. Aí ele vai fazer o quê? Vai fazer, sabe?
essa questão é muito forte que você citou agora. O pastor percebemos várias vezes de ver na menina ou no menino exatamente o pai. E há um grande problema aí na igreja, né? Muitos cristãos atribuíram a educação à igreja. Os pastores são os culpados dos filhos estarem fora da igreja ou rebeldes aí pela rua, e desviando o foco deles e jogando na igreja. Eu já ouvi mãe falar, mas na igreja não tem uma escola adequada para o meu filho, né? Na igreja não tem pessoas adequadas para ensinar meus filhos, quando o modelo principal de educação são os próprios pais, os seus exemplos diários de vida. Afinal, o primeiro ambiente que eles vão ter qual é? É a casa, e não a igreja. Não, e nem a escola. E nem a escola também tem muito isso. É o professor que não está ensinando. Que não está ensinando. Vamos voltar um pouquinho, olhar se dentro de casa como é que estão as coisas, como é que eu estou me comportando com o meu marido, como é que ele se comporta comigo e se isso já está refletindo nisso. E é bom a gente deixar claro que nós estamos falando assim, por enquanto a gente está falando bastante de criança. Há que a gente se atentar para uma população diferenciada que são os adolescentes. Que esse será um tema nosso, próximo tema dos adolescentes, né? Que é outra área difícil. É bem diferente, né? Assim, já é um pensamento diferente, são formas de se comportar diferente. A gente costuma falar que a adolescência, a gente chama isso de perda de reforçadores. É o quê? O adolescente, quando ele vai iniciando nessa fase, ele perde aquilo que ele tinha sempre do pai. Ai, que belezinha, o filho fazia qualquer coisa que era bonito ou feio. Quando é criança, a gente fala que bonitinho, que engraçadinho. Às vezes a gente não fala na frente da criança, mas longe a gente conta isso como se fosse uma brincadeira. Quando fica adolescente, o que a gente fica fazendo? Exigindo. Agora você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Então ele perde os focos de atenção e aí ele vai tendo que procurar outras coisas. Vamos ter um tema legal de adolescentes aí, né? Bom, então para a criança, nós já estamos chegando no final, felizmente, né? Para a criança, então, eu gostei muito da questão do modelo, são os pais dentro da casa. E cada filho é um filho, então. Sim. Não adianta querer buscar no vizinho um modelo, porque o modelo tem que nascer ali dentro. Sim. Exatamente, essa questão do modelo, é até legal os pais observarem que tipo de modelo eu estou sendo para o meu filho, né? Então, assim, a gente encontra, pastor, muito na clínica, os pais virem procurar a gente, eu não entendo porque ele está assim, eu não sei. Aí você vai buscar um pouquinho nessa história de vida de pais, né? A gente vê que a mãe grita, que o pai chega tarde em casa, não dá atenção para o filho. Eu vi um psicólogo até falar, que eu queria confirmar com vocês, que um ambiente assim, onde todo mundo grita, um ambiente psicologicamente pesado, chega a ser contagiante. Os filhos, os pais, parece que se acostumam nisso e para eles aquilo vira normal. Exatamente. É um ambiente comum para eles, mas quem olha de fora fica assustado de ver uma casa assim. Exatamente, por quê, né? Fica assustado, porque foi o que ele aprendeu, né? Não tem aquele ditado, né? A fruta não cai longe do pé. Muito bem, outra frase que eu estou aprendendo muito com vocês. A fruta não cai longe do pé. Não cai longe do pé. Então, assim, se a gente pensar, se é uma mãe tranquila, calma, serena, né? Que conversa, que senta, que explica, um pai adequado, que também, né? Por mais que ele tenha um tempo longe desse filho por conta do trabalho, essa mãe, mas eles estão em casa a determinado horário, e esse horário é com qualidade para o filho, não tem como esse filho ser agressivo, nervoso, gritando, não é? E personalidade é distinto de caráter, né? Exatamente. Ele pode, o menino e a menininha pode ser mais